Muito bem, Brasil, já estamos de volta nesse momento. Vai acontecer o nosso momento de fé. É um momento muito especial que acontece na nossa programação. Eu quero ler um texto da poderosa Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos ler no livro de Mateus, no capítulo de número 28, a partir do versículo de número 16, que diz o texto: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Até o verso de número 20, nós temos lido a poderosa Palavra de Deus. Nós temos um tema para esse texto: a urgência do discipulado. O nosso objetivo nesta mensagem é esclarecer a urgência do discipulado. Eu tenho 3 detalhes para dizer especificamente. O primeiro objetivo, conceituar o discipulado. Segundo, elencar o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. E terceiro, mostrar que o discipulado gera um crescimento sadio para a igreja e é necessário. Por isso, o discipulado acompanha a pregação do Evangelho. Desde o princípio, é fundamental importância como base inicial na formação cristã no novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Por isso que nós precisamos trazer uma base bem sólida aos novos convertidos. Diga-se de passagem, uma base bíblica bem sólida para que eles possam ser discípulos verdadeiros do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, o que é discipulado? Nós temos que responder à pergunta: o que é discipulado? O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. Número 1. O discípulo. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Disso segue o discipulado, ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Trata-se de instruções que abrangem vários aspectos na vida, na área espiritual, emocional e social. O ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo. Aparece na lista dos dons da graça de Deus. Se é ensinar, a Bíblia diz: haja dedicação ao ensino, lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 7. 2. A grande comissão. É o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar, em ensinai todas as nações, de Mateus 28, verso 19, ou façam discípulos de todas as nações, na Nova Almeida atualizada, é mateteu, fazer discípulos, discipular. O discipulado não é opção. É um mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, as doutrinas e os pontos doutrinários que Jesus ensinou. O livro de Atos mostra os apóstolos no cumprimento dessa palavra. Número 3. A educação cristã. A doutrina dos apóstolos está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. O currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos
constam diversas disciplinas sobre Deus e Jesus, o Espírito Santo e a Trindade, sobre os anjos, o homem e pecado, sobre a expiação e a salvação, sobre a morte e a ressurreição dos mortos, sobre a sua vinda e a igreja. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, como a teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensino, nesse contexto, pode se referir também aos cursos de teologia que você precisa escolher muito bem na hora de estudar a poderosa palavra de Deus. Segunda parte principal, o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. Essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém logo após o Pentecostes. Isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares e em todas as épocas e continua valendo até hoje no momento. Primeiro, palavra. A autoridade das Escrituras é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos do Novo Testamento. Os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso quer dizer que eles continuavam no aprendizado sob o comando dos apóstolos. E esse ensino se baseia tanto nas Escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos, os quais receberam a revelação diretamente de Jesus durante o seu ministério terreno. E depois de Pentecostes, do Espírito Santo também receberam esta palavra. Na atualidade, não temos os apóstolos em pessoa conosco, evidentemente. No entanto, eles ainda nos ensinam pela palavra de Deus, a Bíblia, a poderosa palavra de Deus, que isso estremece o nosso coração. Comunhão. Tudo em comum e partilhar da mesma crença é comunhão. A palavra grega koinonia, comunhão, significa partilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com seu próximo e nunca do ser humano com Deus. Embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus e Moisés tenha falado com Deus face a face, eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da nova aliança. A comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre irmãos, como também o Pai com o Filho e com o Espírito Santo. Isso é relevante, isso é tremendo, isso é poderoso, isso é glorioso. Terceiro, a comunhão da igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de koinonia. O que o texto sagrado diz é que se não trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade. Coração diz respeito ao centro da vida, a mesma inclinação. Alma é a sede das emoções, fala dos mesmos afetos e sentimentos. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. Em quarto lugar, serviço. Trata-se de um termo de significado amplo nas Escrituras Sagradas. O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguindo suas instruções. O termo, no Antigo Testamento, se relaciona, na maioria das vezes, aos sacerdotes no santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus. Na primitiva igreja de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na presença, no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É isso que Deus espera de cada um de nós no cumprimento da grande comissão.
Para nós poder cumprir a grande comissão, nós precisamos executar nossas tarefas, realizar nossos serviços, fazer o trabalho de Deus, e isso pressupõe a trabalhar para o reino enquanto se pode achar, porque a noite vem quando ninguém poderá mais realizar absolutamente nada para Deus. Por isso, faça a obra de Deus hoje, aqui, agora. Terceira parte principal: o discipulado e o crescimento sadio da igreja. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é ordem de Jesus para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Primeiro, o crescimento espiritual. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornaram novas criaturas e passam a viver uma nova experiência. Elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que Pedro escreve na sua segunda missiva, no capítulo de número 3, verso 18. Esse é o crescimento espiritual e sadio que Jesus quer que a sua igreja aprenda. Segundo, o crescimento numérico. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. Note que o propósito na terceira viagem do apóstolo Paulo não foi para plantar igrejas locais, mas para discipular e ensinar a igreja de Éfeso, formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. Ele ficou ali durante 3 anos só fazendo isto, ensinando os obreiros a fazer a obra. O Senhor Jesus, ele tem pressa para que o evangelho seja pregado, mas ele não tem a mesma pressa com relação ao preparo do discípulo. Por isso, treine, busque, se prepare, deixa Deus te usar, que ele vai te usar. Abraham Lincoln, quando tinha 12 anos, ele disse: "Vou me preparar e minha oportunidade de servir há de chegar." Depois de anos dele ter falado esta frase, foi eleito presidente dos Estados Unidos da América do Norte. O propósito está aí. Você precisa buscar o propósito. O crescimento de Deus, ele quer fazer na sua vida. Em terceiro lugar, exemplo da igreja de Antioquia da Síria. O público da igreja de Antioquia era gentil, identificado como gregos. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso para essa nobre tarefa. Eles discipularam a igreja durante 1 ano inteiro. Assim, desde muito cedo, na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulos não é a mesma coisa de fazer membro de uma igreja. Tem muitas igrejas por aí que estão fazendo membros e membros, mas poucas igrejas, na verdade, estão fazendo discípulos que tenham sede, que tenham fome, que tenham vontade de servir a Deus e de se multiplicar como discípulos. Para concluir, eu quero dizer, Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na comunhão de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais, que é a Bíblia, é a palavra, é as Escrituras. Que Deus possa abençoar a sua vida maravilhosamente, porque eu quero agora orar por você. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti. Meu Deus, nós temos batido forte sobre o discipulado. Sabemos que o discipulado é distorcido, Senhor, no nosso país e na nossa igreja, na nossa nação.
que o Senhor tenha misericórdia e que verdadeiramente nós possamos ter as visões corretas do discipulado para podermos treinar, Senhor, e ser uma bênção diante do Senhor. Levanta discípulos, homens e mulheres, que tenham sede, que tenham fome, vontade, Senhor, de crescimento espiritual. No nome de Jesus, abençoa a obra e abençoa o teu povo e a tua casa. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus.